nossa aula de história de hoje já é da unidade 4, conteúdo novo, um conteúdo que a tia Mônica gosta muito de falar, que é do povo brasileiro, de como que se formou esse povo lindo, esse povo ao qual eu faço parte e eu amo a minha cultura, a cultura brasileira. Mas para nós começarmos a entender essa história, a tia Mônica vai começar lá do início. Nós vamos falar dos índios. Os índios, eles habitavam o nosso lugar, o nosso Brasil. Eles habitavam aqui, eles eram muito inocentes. Eles viviam aqui com a liberdade, eles tinham liberdade, eles viviam entre eles viviam até sem roupas, porque era muita liberdade, eles viviam livres, né? Podiam fazer várias coisas. Então os índios já habitavam aqui o nosso país, né? Eles já habitavam aqui a terra dos índios. Mas enquanto existiam os índios, existiam os portugueses. Os portugueses viviam lá na Europa. E o que eles fizeram? Eles tinham uma ganância muito grande por dinheiro. Então eles faziam várias viagens. E uma dessas viagens, eles entraram nos seus navios e eles falaram que ia para a Índia. E o que eles iam fazer na Índia? Comprar artigos para vender, para comercializar, porque lá nas Índias existiam muitas coisas, açúcar, né? Existiam muitas coisas para eles comprarem e comercializarem, fazer de comércio. Então eles entraram em seus navios e seguiram rumo à Índia. Só que quando eles estavam indo para a Índia, eles se perderam, eles não encontraram as Índias, mas encontrou outro lugar. Quando eles chegaram, que colocaram o navio, eles se depararam com um povo estranho, um povo sem roupa, um povo diferente deles. Eles só viviam com roupas chiquérrimas. E quando eles chegaram nesse ambiente, eles avistaram umas pessoas sem roupa, pessoas que viviam na liberdade, que não se preocupavam com dinheiro. E aí, quando eles chegaram naquele lugar, eles deduziram que eram as Índias. Só que eles não estavam nas Índias, eles estavam no Brasil. Então, quando eles encontraram aquelas pessoas, eles deram o nome para essas pessoas de índio. E aí, por isso que os índios ficaram conhecidos como os índios. Por quê? Os portugueses, eles estavam em busca das Índias, mas eles erraram o caminho e encontraram os índios lá. Só que os portugueses, eles eram espertos, inteligentes. E sabe o que eles faziam? Eles começaram a enganar os índios, aqueles povos que estavam aqui que já habitavam, onde era deles. E os portugueses, com toda a maldade, conseguiram roubar o espaço dos índios. E aí eles se apossaram daquele lugar. E aí se transformou no povo brasileiro. Tia, mas como que foi essa mistura? Bom, quando eles chegaram aqui, eles roubaram um lugar. Aqui tinha umas árvores que se chamavam pau-brasil, que tinha um valor muito grande. Então eles queriam fazer isso, arrancar o pau-brasil para poder levar para outros lugares. Então eles precisavam de pessoas para trabalhar. Muitas das vezes eles colocavam os índios para trabalhar. Aí os índios, ao invés de receber dinheiro, eles eram tão inocentes que eles pegavam lá um espelhinho. Por exemplo, tinha um espelho. Aí ele trocava o espelho pelo trabalho do índio, entendeu? E aí foi fazendo. Só que os índios não eram muito fortes. Aí o que os portugueses começaram a fazer? Os portugueses foram até a África. Foram à África buscar os fortes, os africanos, os negros. Aí
Aí trouxeram os negros para cá, para o Brasil também. E começaram a fazer os negros de escravos. Quem sabe o que é escravo? A tia já falou aqui o que é escravo. Escravo os escravos, eles trabalhavam em troca de nada. Eles eram obrigados a trabalhar de sol a sol. Comiam muito mal. E ainda era açoitado, apanhava, trabalhava e apanhava. Que eram os negros escravos, que graças a Deus, com o longo do tempo, acabou a escravidão, né? Acabou a escravidão, mas não acabou o racismo. Ainda existe muito racismo, mas a escravidão, se pegar fazendo escravidão, a pessoa vai presa porque é crime. Racismo também é crime, tá? Mas o Brasil, graças a Deus, mudou muito, né? A tia Mônica, graças a Deus, não vivenciou isso aí. Mas tudo bem. Então, por que a tia Mônica está contando essa história para vocês? Para eu chegar no povo brasileiro. Então, para se formar o povo brasileiro, foi uma mistura de etnias. Por quê? O povo português não chegou com os índios, o povo português não chegou com os negros. Aí começou o casamento entre essas pessoas. Começou o casamento entre essas pessoas. Por exemplo, um português branco se apaixonava por uma índia, casava e tinha os filhinhos. Aí formava uma etnia. O negro com o branco formou outra etnia. E aí foi se formando, por isso que tem pessoas bem branquinhas, por isso que tem pessoas mais negras, tem gente amarela, igual a tia Mônica. Então, assim, foram formando várias etnias. Então, para a gente entender melhor, nós vamos pegar o nosso livrinho de história, beleza? A tia vai pegar aqui o livrinho de história. Pegando aí o livrinho de história, nós vamos abrir na página de 52. E a tia vai fazer uma breve leitura, vou passar a atividade, essa atividade vai ser de dever de casa e eu vou fazer a correção na próxima aula. Então preste atenção aí na nossa leitura. O povo brasileiro. O povo brasileiro é fruto da mistura de três principais etnias: indígena, branco e negro. Os indígenas já habitavam as terras brasileiras antes mesmo dos brancos chegarem. Então foi como a tia Mônica explicou. Os índios, eles já habitavam o nosso território, mas aí os portugueses chegaram aqui. Depois que aqui se instalaram, os brancos trouxeram os negros africanos para servirem de mão de obra escrava. Então lembra que a tia Mônica falou que eles foram lá na África buscar os negros para servir para eles de escravos. Aí aqui, ó, quando isso aconteceu, aí alguns foram se apaixonando e aí foram casando. Por exemplo, a mistura dessas etnias originou, ó, casou um índio daqui, dessa etnia, um índio, com um negro. Aí formou o cafuso. Aí veio uma negra e casou com o branco. Deu uma mulata. Casou o índio com o branco. Deu então o caboclo ou mameluco. Então essas foram as misturas. Depois que se formou o nosso território, aí formou a nação brasileira. Eu faço parte da nação brasileira. Aí aqui nós estamos falando de vários símbolos brasileiros. Um eu tenho certeza que vocês vão conhecer, que é a nossa bandeira do Brasil. Quando você vê a bandeira, você já sabe que é a bandeira do Brasil. O outro símbolo, todas as sexta-feira, quando a gente estava presente aqui, nós cantávamos, é o hino nacional. É também um símbolo da nossa nação brasileira. Nós temos também o brasão da República, né? Que é esse daqui, que vocês vê sempre nos dinheiros, e o selo nacional, tá? Então esses são
os 4 símbolos da nossa nação. A nossa nação tem um governo soberano. O que é um governo soberano? É o nosso presidente da República, que ele consegue resolver todos os problemas que tem na nossa nação, tá bom? E aqui nós fazemos parte de um território. O nosso território é o território brasileiro. Então nós somos do povo brasileiro. Nossa nação pode ser representada por 4 símbolos. A tia Mônica colocou aí para vocês. É a bandeira nacional, o selo nacional, brasão da República e o nosso hino nacional, tá? Esses são os 4 símbolos que representam a nossa nação brasileira. Aí o que vocês vão fazer para a tia Mônica? Vocês vão pegar aí a página 53 e a página 54 e vocês vão fazer essa atividade relacionada, tá? Eu vou explicar para vocês bem direitinho, para vocês fazerem. Eu só vou fazer a correção na próxima aula. Então, olha só, pense e responda. O povo brasileiro é fruto de mistura de 3 principais etnias. Quais são? A tia Mônica já falou. Quem habitava as terras brasileiras antes de os brancos chegarem? Também falei. Depois que os brancos se instalaram nas terras brasileiras, quem eles trouxeram para servir de mão de obra escrava? Quem foi que eles trouxeram? Escreva o nome dos símbolos oficiais brasileiros. Então, nós temos os 4 símbolos e vocês vão escrever para a tia Mônica o nome deles aí. Na número 3, preencha a cruzadinha com os tipos que compõem as etnias e o nome de resultado de misturas de raças que originou o povo brasileiro. Índio, indígena. Negro, africano. Branco, português. Indígena mais negro, cafuso. Indígena mais branco, caboclo, mameluco. Negro mais branco, mulato. Aí você vai colocar aí o nome das etnias que foram se formando para a gente formar a nossa nação. Na questão de número 4, você vai completar o quadro com a resposta. Índio mais negro deu o quê? Índio mais branco deu o quê? Negro mais branco deu o quê? Aí você vai lá para a página 54. Na página 54, você vai ler o textinho. Lê o texto e descubra quem o texto retrata. Nós estamos falando de que tipo de etnia? Antes de os brancos chegarem, havia muito mais nações de índios que hoje. Cada nação tinha um nome. Cada povo falava a sua língua. Cada povo vivia como era de costume dele. Cada nação sabia até onde era sua terra. Ninguém precisava fazer demarcação. A terra não era de um dono só. A terra era de toda a comunidade. Para nós, a terra é nossa vida. Então nós estamos falando de quem? Quem que não se preocupava em ter um lugar para ele? Existia isso? Não, esse espaço aqui é meu. Esse espaço aqui é de fulano. Não existia isso, eles viviam liberdade, eles não se preocupavam com isso. Então quem era? Eram os brancos, os negros ou os índios? Quem é que habitava aqui e não se preocupava com nada dessas coisas? O que eles queriam era o amor entre eles, a comunhão entre eles. Quem é? Qual povo? Vocês vão dizer aí embaixo. Agora isso aqui é uma pesquisa, você vai ter que pesquisar e responder. Por que os europeus trouxeram os africanos para utilizar sua mão de obra escrava e não os indígenas nativos? Por que eles preferiam fazer os negros de escravo e não os indígenas? Apesar que alguns indígenas eles faziam sim de escravos. Aí vocês vão pesquisar aí na história do Brasil por que os europeus preferiam os negros ao invés dos índios, tá bom? Então essa é a nossa atividade de história, nosso conteúdinho bem legal. Espero que vocês tenham entendido a história do Brasil, porque é interessante, tá bom? Faça aí as atividades com muito capricho e muito amor, igual os índios
tá? Que os índios tinham a inocência, o amor no coração. Então, um beijo, fiquem na paz, bom trabalho. Tia Mônica vai fazer a correção na próxima aula.